Boa noite, eu sou a Silvia, eu sou uma filha amada de Deus e eu estou me recuperando dos prejuízos causados pelo abuso sexual que eu sofri na infância. Desses prejuízos eu já tratei raiva, mágoa, religiosidade, e nesse tempo eu trato controle, manipulação e medo do futuro. Já tratei medo de gente, agora eu preciso tratar medo do futuro. Tem uma apresentação aí, acho que a gente vai conseguir usar, né? Beleza. Bom, semana passada a gente ouviu o Sérgio falando aqui sobre problemas. Que nós temos problemas. E é verdade. Eu admito isso, né? Eu tenho problemas e é por isso também que eu estou aqui. E hoje a gente vai falar sobre esperança. Então, semana passada, a gente ouviu sobre sair da negação, sobre abrir mão do controle, que são atitudes que eu tenho muitas vezes ainda diante dos meus problemas, né? Aquele vídeo do gorila, né? E aí você que não assistiu, não participou semana passada, em algum momento eu acho que vai ser disponibilizado a lição e você vai ver. Aquele videozinho do gorila é genial, eu adorei aquele videozinho do gorila. Basicamente é um gorila no meio de uma casa e as pessoas não estavam conseguindo ver que o gorila estava ali e que o gorila estava causando tantos transtornos. E eu fiquei pensando, puxa vida, a minha vida muitas vezes é assim. Tem um gorila na minha sala, tem um elefante rosa na minha sala, e em alguns momentos eu finjo que está tudo bem, porque é difícil, não é fácil. Mas ok, é um dia de cada vez. E desde já eu convido você que está aqui pela primeira vez, seja presencialmente ou virtualmente, que venha pelo menos mais 3 vezes. Essa é a nossa sugestão, tá bom? Aqui você não tem que nada, você não tem que fazer nada, mas a nossa sugestão é que você volte pelo menos em mais 3 reuniões, para você perceber como é que é a dinâmica do Celebrando a Recuperação, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o passo da esperança, né? O primeiro passo, que foi comentado na semana passada, que é o encarar as dificuldades, admitir que eu tenho problema, sair da negação, foi o passo 1, e hoje a gente vai olhar para aquilo que fala o passo 2. E fiquem tranquilos, tá bom? Porque esses assuntos, eles são recorrentes aqui no CR. Então, vira e mexe, a gente está falando de novo sobre negação. Então, fiquem tranquilos, tá? Mas eu quero fazer aqui um resuminho sobre o que foi falado semana passada. Eu ainda estou impactada, eu acho que é por causa de mim, tá? O resumo aqui é por causa de mim, porque eu ainda estou impactada. Ok, obrigada, Tom. Se aliou aí no impacto que eu senti, né? Pode passar o próximo. Então, algumas coisas, e aí não é uma sugestão, são fatos, tá? Eu não estou gorando nada nem ninguém. Eu desejo o melhor para você, mas isso daqui são fatos. E a gente precisa viver a vida de maneira adulta, encarando essas verdades aqui. O mundo é imperfeito. Puxa vida, hein? E todos nós somos imperfeitos. Por isso que a gente precisa de recuperação. Semana passada, o Sérgio exemplificou lá uma lista com vários itens, várias áreas de recuperação. Me identifico com várias, mas tem outras ali. Talvez alguém que estivesse ouvindo o Sérgio semana passada pudesse dizer, está faltando uma coisa aí.
porque eu me recupero disso e isso não está na lista. A lista de áreas de recuperação é grande, porque nós somos imperfeitos. O mundo é imperfeito, eu sou imperfeita, a conta não fecha. E por causa disso, você me machuca e eu te machuco. Essa que é uma grande verdade. A comunicação às vezes tem ruído. Às vezes eu falo e você não compreende. Às vezes você fala e eu não me atentei. Você estava falando e eu estava pensando no futuro. Eu tenho esse problema. Eu faço um esforço gigante para estar no aqui e no agora. Na maior parte das vezes eu quero estar lá no futuro, tentando resolver o futuro, tentando controlar o futuro, porque o grande problema, pelo menos que eu estou identificando nesse tempo da minha vida, é que eu tenho medo do futuro. Pensa bem, a pessoa que está aqui quer resolver lá na frente. Obviamente, né, não vai conseguir. Mas eu estou aqui no CR, um dia de cada vez, admitindo as minhas questões e buscando recuperação para essa área da minha vida. E aí, outra coisa que o Sérgio falou é que a raiz de muitos problemas nasce desse desejo de controlar. E aí, esse controle é um reflexo do meu desejo de ser Deus. Obviamente, eu nada posso fazer pelo futuro. Quem pode fazer alguma coisa é Deus. Então, eu fico nesse brincar de ser Deus o tempo todo. O tempo todo tentando ler nas entrelinhas, o tempo todo tentando decifrar as coisas. E isso é cansativo para mim e para quem convive comigo também. O tempo todo, sabe? Racionalizando, reprimindo as emoções, porque eu preciso racionalizar. Eu preciso entender o que você está pensando. Eu preciso entender o que é que vai acontecer amanhã. E esse é o desejo de ser Deus. E isso é o que o CR fala de brincar de ser Deus. Quando eu comecei a participar das reuniões do CR e ouvi isso, eu fiquei, obviamente, muito contrariada. Porque eu, uma pessoa que cresci no ambiente religioso, cristão e evangélico, como assim? Você está me acusando de querer ocupar o lugar de Deus? Imagina, eu aqui tão humilde e submissa, só que não. Aí eu fui entendendo o que o CR quer dizer quando diz que há várias pessoas querendo brincar de ser Deus em suas próprias vidas e na vida dos outros. E aí eu também, levanto a mão, porque a codependência também foi uma área de recuperação durante muito tempo. Porque, obviamente, para controlar o futuro, eu preciso controlar as pessoas. Esse era o raciocínio. E esse desejo de controle vem de uma insegurança muito grande. Então, é proporcional, tá? Se o teu desejo de controle está grande, é porque a insegurança é grande também. Guarda essa informação porque ela é importante. Quanto mais desejo de controle, mais descontrolado, mais inseguro, mais desamparado. E aí, a última coisa que o Sérgio disse, entre tantas coisas, tá? Isso aqui é um resuminho meu, tá bom? O controle é inútil, resulta em fadiga, frustração e fracasso. E aí, eu já disse isso algumas vezes e digo como testemunho, eu passei a maior parte da minha vida tentando resolver a vida dos outros, para que os outros fizessem de acordo com aquilo que eu achava adequado, com medo do futuro. Eu não tinha essa linha de raciocínio que eu tenho hoje, mas eu consigo olhar para trás e perceber. Então, era um trabalho exaustivo. E ao final, a maioria das pessoas, na maioria das vezes, dizia assim para mim, mas eu não te pedi nada. Eu ia falar uma coisa que a gente fala lá na minha terra, lá em Minas, que raiva, né? Pois é, ficava muito brava.
Porque o codependente, ele é assim, viu? O codependente, ele faz de tudo, mas depois ele manda a fatura para você. E aí, obviamente, eu mandava a fatura. Pode passar o próximo, por favor. Então, o controle, a sala de controle da minha mente é isso daí. A mesa, sim, é essa ratoeira gigante, né? Esse desejo de controle é uma grande armadilha. É uma grande armadilha. Além do cansaço, da frustração, porque o outro é o outro. O outro vai fazer conforme ele quer. Quantas vezes o outro combinou tantas coisas com você e ali na última hora desmarcou, fez diferente? As coisas acontecem, as circunstâncias da vida se impõem. O outro é o outro, eu não tenho controle sobre o outro. Talvez, em alguns aspectos eu consiga controlar a mim mesma, né? O que a Bíblia chama de domínio próprio. É pouca coisa, viu? Mas querer desejar controlar o outro é inútil. É isso daí que vai acontecer. Você vai ser pego na própria armadilha que você está construindo. É isso que vai acontecer se nada for feito. E aí, como é que a gente se livra dessa armadilha? Né? Pode passar o próximo. E eu ainda estou fazendo aqui um apanhado da fala do Sérgio semana passada, tá bom? Para a gente fazer o link com o assunto que a gente vai abordar mais intensamente hoje. Como é que a gente se livra dessa armadilha? A primeira coisa é sair da negação. É dar nome. Dar nome para aquilo que você está sentindo, dar nome para aquilo que você está pensando. Se eu continuar dizendo que está tudo bem, o gorila está lá na sala, destruindo tudo. Não, mas está tudo bem. Isso não é um problema. Eu posso parar quando eu quiser. Então, esse tipo de fala é muito característico de alguém que continua na negação. Mas se eu quero desarticular aquela armadilha do controle, eu preciso passar por essa etapa. Eu preciso sair da negação, dar nome, admitir. Pode passar o próximo. Sair da negação nem sempre é um ato voluntário. Na maioria das vezes não é. Poucos, ou talvez nenhum, eu acho que a partir do momento, vou refazer aqui a frase, tá? Talvez a partir do momento que eu me implico na minha recuperação e eu crio um hábito saudável de autoavaliação, eu crio esse hábito de olhar mais para mim, talvez eu consiga espontaneamente sair da negação. Mas no início, esse passo não é espontâneo. Na maioria das vezes, o indivíduo ele leva um empurrão da vida, da namorada, da esposa, do marido, do chefe. Né? Então, é o chefe que diz, por exemplo, o que a minha chefe me falou há um tempo atrás. Né? O ano retrasado, eu tratei a procrastinação. Porque o medo do futuro me levava, inclusive, a trabalhar as questões, né, todas elas, com muito perfeccionismo. E isso gerava a procrastinação. Então, em algum momento, a minha chefia chegou para mim e falou: mas por que você demora tanto? Por que você não cumpre os prazos nunca? Por que você sempre emperra o fluxo? Obviamente, eu fiquei extremamente envergonhada diante daquela fala. Foi uma confrontação. A partir daí, eu comecei a pensar: ops, tem algum problema errado aí. Porque eu achava que procrastinação era coisa de gente preguiçoso. E eu sempre trabalhei muito. E aí eu fui entender por que eu procrastinava.
porque eu queria as coisas muito corretas, eu não queria ser criticada, enfim. Então, o que eu quero dizer aqui é que provavelmente a gente começa a sair da negação a partir de algumas situações da vida começam a nos cutucar. E eu coloquei 3 delas aí, né? A dor. Tem uma frase que a gente ouve bastante no CR que diz assim, que o indivíduo só parte para a mudança quando a dor de estar como ele está é maior do que o medo da mudança. Quando a dor for maior que o medo da mudança, o indivíduo muda. Então o indivíduo está lá no fundo do poço. Só que o fundo do poço é um lugar, de certa forma, confortável. Porque é um lugar conhecido. Ninguém chega do fundo do poço do dia para a noite. O fundo do poço, ele é cavucado dia a dia, né? Então o indivíduo ele vai se conformando com aquela situação e o fundo do poço em alguns momentos é confortável, é conhecido. Eu sei o que vai acontecer. Então vou dar um exemplo aqui de pessoas que estão sempre envolvidas em relacionamentos tóxicos. Eu sei que eu vou entregar tudo e receber migalha. Mas, ok, eu conheço. Eu sei como é que é. É migalha que eu vou receber? Ok, eu sei. Então a pessoa se conforma com aquela situação. Agora, chega uma hora que a dor da solidão, por exemplo, né, nesse caso do relacionamento abusivo, e aqui eu estou falando independente de gênero, viu? Homens e mulheres podem estar em relacionamentos abusivos. Quando a dor for maior, o indivíduo começa a pensar em mudar. Então, eu vou dizer uma coisa para você que eu experimentei na minha vida. Às vezes, precisa doer como nunca, para não doer nunca mais. Sabe aquela dor que rasga, que às vezes precisa doer muito. Então, não sei se você já sentiu, se você está sentindo essa dor aí, que você quer, na verdade, é um analgésico, você não quer sentir a dor. A minha sugestão é sinta a dor, porque talvez sentindo a dor, você caminhe para o próximo passo, que é sair dessa negação e perceber que tem coisas aí que precisam ser trabalhadas. A outra situação que motiva, entre aspas, o indivíduo a sair da negação são as perdas. Porque enquanto o indivíduo tem, né, tá lá, vamos voltar lá para o cenário do fundo do poço. E tá ruim, é frio, é escuro, mas tem um sofazinho, meia boca, tem uma cadeirinha. No Natal, né, o indivíduo faz até uma decoração lá no fundo do poço. Eu tenho algumas coisas, eu tenho algumas migalhas. Mas quando o indivíduo começa a perder coisas, e principalmente pessoas, esse é o momento em que o indivíduo começa a perceber o que é que está acontecendo. Então, está perdendo gente na sua vida? Por que será? O que é que está acontecendo? Será que todo mundo é tóxico e você é o cara ou a mulher bacana da situação? Vale a pena refletir sobre isso. E a outra situação que nos leva a sair da negação, ou ao menos pensar a respeito, é a confrontação. Lembra do meu chefe que chegou para mim e falou: por que você não consegue cumprir os prazos? O que está acontecendo? Valorize as pessoas que te confrontam. E aqui, vou fazer um parênteses, nem sempre aquilo que as pessoas falam, principalmente no calor da emoção, nos definem. Então, eu sou uma filha amada de Deus,
que às vezes procrastina, hoje muito menos, mas a minha identidade é ser filha amada de Deus. Então aquilo que o meu chefe falou não era sobre mim exatamente, mas a maneira como eu estava conduzindo o meu trabalho. É diferente. Se alguém chega para você de forma abusiva, falando a respeito de quem você é, da sua natureza, isso é uma coisa. Você pode dizer, opa, peraí, eu sou um filho, eu sou uma filha amada de Deus. Vamos falar sobre o problema? Ok, mas a minha essência é ser filha amada de Deus. Agora, se a pessoa chega com respeito para falar do seu comportamento, das suas ações, da forma como você se conduz na vida, essa pessoa se importa com você. Porque a pessoa que não está nem aí para a gente, a pessoa que não está nem aí para mim, não vai gastar tempo confrontando as minhas áreas de recuperação. Por isso que no CR a gente cultiva a rede de apoio. Prestadores de conta, madrinha, padrinho. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dos encontros. Mas são pessoas que eu dou abertura para dizerem coisas a respeito de como eu caminho nessa vida. Pode passar o próximo, por favor. Como é que a gente busca ajuda para sair de toda essa situação de negação, de fundo do poço? Aliás, vamos voltar uma pergunta aí. Será que eu preciso de ajuda? Preciso. Sabe por quê? Porque eu tentei por mim mesma durante muitos anos e não deu certo. É como alguém que está caído no chão, tropeçou, caiu, escorregou e tenta levantar-se puxando pelo cabelo. Não vai rolar. Quem está precisando de recuperação precisa de um poder superior. É isso que diz o princípio 2, que nós lemos e eu vou ler de novo. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Para minha recuperação, eu preciso de um poder, e não é qualquer poder. Tem que ser um poder superior a mim. E aí, a nossa sugestão é Jesus. Jesus é aquele que tem o poder. Como a gente cantou, né? Ele tem o poder de preparar o novo amanhã. Quem é que tem o poder de preparar o novo amanhã para você? Você tem? Não, não tem. Mas Jesus é aquele que tem poder de preparar um novo amanhã. Você vai dormir tranquilão, né? Vai descansar. E aí amanhã o sol vai nascer, né? O dia vai raiar. Você não tem que se preocupar com isso. Quem se preocupa com isso não é você, porque você não tem o poder para fazer isso. Então, quem tem o poder de fazer um novo amanhã na sua vida é o Senhor Jesus. E aí, como é que eu transformo essa coisa teórica, né? Poder superior, Senhor Jesus tem o poder superior, eu estou aqui precisando de ajuda. Qual é o link? Na prática, como é que isso funciona? Eu quero deixar 3 sugestões aqui para você. Primeiro, você precisa reconhecer, depois aceitar e conhecer. Reconhecer Deus na sua vida, aceitar a ajuda de Deus e conhecer Jesus, para aprender com Ele como é que vive essa vida. Pode passar o próximo, por favor. Reconheça a existência de Deus. Salmos 14:1 diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Você sabe que eu estava lendo esse texto e eu lembrei de mim mesma. Das muitas vezes que eu professei Deus com a minha boca, com algumas atitudes religiosas, mas eu vivia a minha vida como se Deus não existisse.
Então, esse reconhecer a existência de Deus não é só uma profissão de fé teórica e religiosa. O convite aqui é viver essa vida como se Deus existisse. Para mim eu que trabalho o controle, eu tenho muita dificuldade de lembrar de Deus, porque eu tenho um problema, eu vou lá e oro, e se eu não prestar atenção, eu levanto da oração e vou fazer a coisa do meu jeito, porque é assim que eu estou acostumada, essa foi a minha natureza durante muitos anos. E hoje, fazendo o meu inventário, né, a gente vai ter as lições do inventário, eu consigo fazer muito link entre isso e o que eu sofri na infância. Então, eu sofri abuso na infância das pessoas que estavam próximas de mim, não eram desconhecidos. Eram pessoas da minha família, eram pessoas que estavam dentro da igreja. Então, eu cresci, e isso aconteceu entre os 4 e os 6 anos de idade. Então, a confiança que eu podia ter desenvolvido em pessoas, ela foi minada. Então, eu cresci e lembrando, né, no meu inventário, dos 8, 10, 12 anos, eu fazia tudo sozinha. Eu detestava fazer trabalho em grupo na escola. Eu não queria, eu fugia. Eu não gostava de jogos de grupo nas atividades físicas da escola. Tudo que envolvia a gente, eu queria estar isolada. Então, até hoje, eu tenho dificuldade. Até hoje eu penso, é melhor fazer isso sozinha. Daqui que eu faço, do meu jeito. Vai ser muito melhor. Então, até hoje eu tenho que lembrar, Silvia, Deus na sua vida, pergunta a opinião de Deus sobre isso. Então, reconhecer a existência de Deus não é só dizer, eu acredito em Deus, no Senhor Jesus. Não, é convidar Ele para estar na minha vida. É viver como se Deus existisse. É permitir que Ele atue na minha vida. É sobre isso. O próximo tópico. Então, reconhecer Deus e aceitar a ajuda de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Isaías 41, 13. Um negócio bem legal que eu estou aprendendo no CR ao longo dessa caminhada. Deus é meu amigo. Esse poder superior, ele é meu amigo. Deus não está contra mim. Deus não é meu inimigo. A minha visão de Deus, antes do CR, era como se Deus fosse um chefe muito exigente. Se eu faço, Ele me abençoa. Se eu não faço, Ele puxa meu tapete. E fica chateado comigo. Não é assim. O Deus que eu creio, Ele morreu na cruz por mim. Então, tem uma diferença muito grande entre aquele Deus que eu acreditava e o Deus que eu convido para estar comigo hoje. Eu ouvi uma coisa esses dias e fez muito sentido para mim, né? Se você fuma, se você bebe pra caramba, se você cai, assim, você bebe, você não tem limite. Então, você bebe pra caramba e daqui a pouco você está caído ali, de tanto que você bebeu. Se você come doce pra caramba, açúcar pra caramba, e você não tem limite, você compra a caixinha de bis e você come tudo. Se você mente pra caramba, se você se coloca em relacionamentos abusivos porque você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de ser rejeitado. Estou falando de várias áreas de recuperação aqui. E esse celebrante me dizia, isso não é um problema para Deus. Deus não está preocupado que você fuma pra caramba. Talvez o seu médico esteja preocupado.
Talvez as pessoas que convivem com você não gostem, né? E aí fala, para de fumar, porque não gosta do cheiro. Talvez o endocrinologista lá está pegando no seu pé, que você não para de comer. Talvez essas pessoas estejam preocupadas com esses comportamentos. Deus está preocupado com o seu coração. Por que você bebe tanto? Por que você come uma pizza inteira? Que fome é essa? Por que você se entrega a qualquer relacionamento? Que fome de afeto é essa? Por que você está se matando? Porque isso é um suicídio parcelado, né? Você vai se matando aos pouquinhos. O que Jesus falou comigo, através disso aqui tudo, que eu estou falando com vocês, cara, por que você não abandona isso e vai viver a vida abundante que eu conquistei para você? É essa a preocupação de Deus, percebe? Então Deus deixou de ser aquele chefe carrasco e Deus passou a ser meu amigo, meu aliado, anda comigo. Todo dia, me ajudando no meu processo, um dia de cada vez. E o última ação para você colocar isso tudo em prática, é compreender o caráter de Deus. Conhecer o Senhor Jesus. Próximo, por favor, é esse daí mesmo. Quando olhamos o Filho, vemos o Deus invisível. A gente fala bastante de Jesus aqui, porque, na verdade, esse processo de recuperação não é sobre parar de fumar, parar de beber, parar de usar droga, parar de comer desenfreadamente. Esse processo aqui não é exatamente sobre parar de comprar tudo na internet, como se não houvesse amanhã, cartão de crédito estourado. Essa caminhada aqui é sobre conhecer Jesus e se parecer com Ele. É sobre ter uma integridade que Jesus tinha. É sobre se sentir um filho amado como Jesus se sentia. E isso vira uma chave muito grande na nossa vida. Pelo menos é assim que tem acontecido na minha vida. Então, reconhecer a Deus, não só na teoria, mas na prática. Viver como se Deus existisse. Incluir Deus na minha vida. Aceitar a ajuda de Deus. Deus é meu amigo. Deus está preocupado com o meu coração. E conhecer a Jesus para parecer com Ele. Para andar nessa vida como Jesus andaria se Ele estivesse aqui hoje. 18 de janeiro de 2024. Eu quero deixar uma pergunta mote para você que vai participar da sala de partilha, tá bom? É uma pergunta que você pode responder, mas você não precisa responder essa pergunta. Você pode ir até lá e falar sobre o que você quiser. Mas se você quiser uma pergunta para iniciar a sua partilha, eu quero deixar essa pergunta aí. Qual área da minha vida precisa da ajuda de Deus? Seja específico. O mais específico que você conseguir. Qual área da minha vida precisa da ajuda de Deus? Obrigada por me ouvir.